Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Olha que nós, mais uma vez, para estudarmos, aprendermos juntos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós estamos estudando a lição que tem como título Crescendo em um Relacionamento com Deus. Então, se você deseja saber como que faz para crescer em um relacionamento com Deus, então, essa lição é perfeita. Vamos estudar juntos. Aqui é basicamente a forma como eu estudo a lição, faço o resumo, tá? E eu vou deixar até esse slide disponível para você também estar fazendo o estudo da sua currícula, tá bom? Então vamos lá. E o título da lição desta semana é A Importância da Bíblia, que tem mais um meio, como que nós podemos crescer no nosso relacionamento com Deus, que é por meio do estudo da palavra de Deus. Bom, e nessa lição nós vamos aprender o que é a Bíblia, para que ela serve, por que a Bíblia é um livro tão poderoso, quem é o principal autor da Bíblia, o que ela fala sobre a verdade existe ou é relativa como muitos afirmam, e muitas outras perguntas. Tá? Olha que lição maravilhosa. Então vamos lá para a parte de sábado. A parte de sábado ela tem como título A Importância da Bíblia. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você. O que é a Bíblia para você? E aí? Bom, para lhe ajudar a responder essa pergunta, eu vou ler aqui o verso para memorizar, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Bom, esse texto deixa claro que a Bíblia, logo aí no início diz, porque a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Provavelmente, se todos nós que somos cristãos, vamos dizer realmente que ela é a palavra de Deus, Então, esse texto aí já deixa claro. Agora, tem algumas coisas bem interessantes nesse versículo aí. Além de ela ser a palavra de Deus, o texto diz que ela é viva e que ela é eficaz. Olha só, querido. Quando o texto diz que a palavra de Deus é viva, ele está dizendo nada mais que nada menos que ela é atemporal. Ela serve para todos os tempos e épocas. Ela serviu para o passado, serve para nós hoje no presente e vai servir para o futuro. E ela é eficaz. Ela não vai resolver só pela metade dos problemas. Ela é eficaz. E aí ele faz até uma comparação com uma espada. Pensa numa espada de dois gumes. Pois é, a Bíblia é mais cortante do que essa espada que você imagina de dois gumes. E aqui ela diz que, além disso, a Bíblia ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Que se tem algo que pode julgar os nossos pensamentos e os nossos propósitos de forma correta, é a Bíblia. Olha que lindo. Então eu pergunto para você, se ela é a palavra de Deus, aí entra algumas perguntas aqui da parte de sábado. Que lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Você tem lido a palavra de Deus ou ela está ali ao lado da cama ou esquecida em alguma prateleira acumulando poeira? Será que a rotina está tão cheia que não sobra tempo para estudar a Bíblia a fundo? Ou talvez você se sinta sem forças para abrir suas páginas? Olha que perguntas interessantes. Bom, se eu e você consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, então que lugar a Bíblia está ocupando na nossa vida? Será que nós consideramos ela como um livro qualquer, que está lá na prateleira, ou até pior do que outros livros, Acabamos que lendo um livro escrito por pessoas humanas falhas e deixamos a Bíblia de lado. Bom, mas a gente diz que ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, não é para a gente tratar ela com mais importância? Então reflita aí, que lugar a Bíblia está ocupando na sua vida? Você e eu temos dedicado tempo para ler a palavra de Deus? Queridos, se você ainda não tem tratado a Bíblia como algo importante, nessa lição aqui eu vou apresentar algumas razões pelas quais eu e você devemos dar mais importância para a Bíblia. A primeira razão, a lição vai trazer aqui que Deus quer usar a Bíblia para falar ao seu coração, encorajar você, confrontar o que precisa mudar, transformar a sua vida, conduzi-lo e renovar a sua esperança.
Olha que livro maravilhoso, olha o que ele é capaz de fazer, e olha que eu e você estamos perdendo se nós negligenciarmos a Bíblia. E além disso, a lição vai trazer também que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, capaz de nos transformar. Olha que lindo. Queridos, a Bíblia ela é uma fonte de conhecimento inesgotável. Eu lembrei aqui até atualmente, né, eu vi uma notícia do homem mais inteligente do mundo na atualidade. Ele é um sul-coreano chamado Yang Hong Kim. Me parece que é assim o nome dele, Yang Hong Kim. Pois é, esse homem ele é considerado o homem mais inteligente do mundo na atualidade. Estima que o QI dele alcançou 276 pontos. QI é o quociente de inteligência, né? O que mede a inteligência. Só para você ter uma ideia, o QI dele foi mais alto do que o QI de Albert Einstein e Stephen Hawking, aquele rapaz que já faleceu, né? Que era doente de uma doença degenerativa. Né? Acho que vocês já viram ele em algum momento aí, né? Uma cadeira de roda com o pescoço assim, né? Que era considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Pois é, esse Yang Hong Kim ultrapassou esses homens de inteligência. E você sabe o que ele falou? Ele falou que a base de sua inteligência é a Bíblia. Olha que coisa interessante. Mas o outro motivo que a lição aqui vai trazer também, pelos quais nós devemos dar importância, diz lá, na parte final. Para crescer no relacionamento com Deus, você deve separar tempo de qualidade todos os dias para estar com Ele, orando, lendo sua palavra inspirada e se abrindo para aquilo que Ele tem a lhe ensinar. Queridos, um outro motivo é a Bíblia ela vai nos ajudar a crescer em um relacionamento com Deus. Só que para isso, eu e você devemos separar tempo todos os dias. Olha que maravilha. E a pergunta que eu faço é, você tem separado esse tempo para ler a palavra de Deus, do Criador? Para aumentar o seu relacionamento com Deus? Se não, queridos, é muito importante que você trate a Bíblia com mais importância. E aqui no decorrer da lição eu vou mostrar o porquê. Tá? Vamos para a parte do livro. Bom, tem como título A Arma Mais Poderosa. Olha só. E aqui logo de cara a lição já vai trazer algo tremendo. Aqui diz que o maior objetivo de Satanás é manter as pessoas longe da Bíblia. O maior objetivo de Satanás é manter as pessoas longe da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas Satanás já tentou de todas as maneiras destruir a Bíblia. Não existe na face da terra um livro que foi tão perseguido, tão proibido e tão destruído como a Bíblia. E aí você me perguntar como ela conseguiu sobreviver. A resposta é um milagre de Deus. É a palavra de Deus. Meros mortais não podem barrar a palavra de Deus. E eu até trouxe aqui alguns dos principais ataques que a Bíblia já sofreu durante a história. O primeiro ataque foi feito pelo rei Joaquim, no ano 600 a.C. Isso está escrito lá em Jeremias, capítulo 36, ali onde Jeremias havia escrito uma profecia condenando os pecados de Judá e anunciado que o reinado ali de Joaquim iria ser tomado pelos babilônios. E aí o que aconteceu? O rei Joaquim, em um ato de rebeldia contra Deus, queimou o rolo com as palavras proféticas de Jeremias. Só que o que aconteceu? Deus ordenou que Jeremias escrevesse novamente as palavras que haviam sido queimadas, mostrando que a palavra de Deus não poderia ser de forma alguma destruída. Então, olha, ele queimou, mas Deus foi lá e pediu para Jeremias escrever tudo de novo. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, outro rei chamado Antíoco Epifânio, era um rei grego, ele também tentou destruir as cópias da Sagrada Escritura. Só para você ter uma ideia, Antíoco Epifânio, ele queria obrigar os judeus a se converter à religião grega. E para isso, ele proibiu o culto judaico, destruiu cópias das Escrituras e executava aqueles que continuavam a obedecer à lei de Moisés. Só que aí os judeus, esconderam rolos aí de forma secreta dos textos sagrados em cavernas para evitar sua destruição total. E assim, mais uma vez, a Bíblia continuou preservada. Um pouquinho mais na frente, um imperador chamado Diocleciano também ele enxergava os cristãos como um perigo
para a unidade do seu império. E aí procurou reabilitar as antigas tradições religiosas dele, da cultura dele, proibiu o culto cristão, mandou destruir igrejas e perseguiu os que desobedeciam. E aí no ano 303 depois de Cristo, Diocleciano ordenou que todas as igrejas fossem destruídas, ordenou que todas as cópias da Bíblia fossem queimadas, perseguiu severamente qualquer que fosse encontrado com cópias das Escrituras, e por conta disso muitos cristãos foram mortos por se recusarem a entregar as Escrituras. Mas, no entanto, algumas cópias foram escondidas em cavernas, catatumbas e lugares secretos. E mesmo apesar da perseguição e tentativa de destruir a palavra de Deus, ela foi preservada. Olha só. Você vai um pouquinho ali para a Idade Média, né? E quando a Igreja Romana, ela tinha toda a autoridade, isso é lido nos livros de história, né? Ela também desencorajava a leitura da Bíblia pelo povo comum. A Bíblia ela foi traduzida, apesar dela ter sido traduzida para o latim, por Jerônimo, mas o acesso das Escrituras foi limitado ao clero, ou seja, somente as pessoas ali da igreja poderiam ler. As pessoas comuns não poderiam, era proibido ler. As autoridades eclesiásticas sustentavam que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar as Escrituras. E aí, em consequência disso, a falta de acesso direto à palavra de Deus fez com que surgissem erros doutrinários e abusos espirituais. Olha só. Tudo isso a gente sabe que tinha, porque, olha só, veja só, a palavra de Deus sendo proibida não tem como, não tem lógica proibir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é para todos ter acesso, como que vai proibir? Veja só que se não é alguém que está por trás disso aí. E aí continuou, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, permitindo que o povo lesse a palavra de Deus diretamente. E aí, mais uma vez, a igreja proibiu suas traduções e declarou Wycliffe como herege após sua morte. E aí as cópias das traduções lá da Bíblia de Wycliffe foram queimadas, mas o texto sobreviveu e influenciou futuras traduções. Olha só, Deus mais uma vez preservando a palavra de Deus. Martinho Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão em 1522, permitindo que o povo comum lesse as Escrituras em sua própria língua. A reforma protestante, impulsionada pela doutrina da sola Escritura, somente a Escritura, a Bíblia foi considerada a única autoridade em questão de fé e prática. Lutero entendeu essa verdade após estudar diretamente a palavra de Deus. A tradução da Bíblia para o idioma comum foi vista como um ataque à autoridade à igreja. E por isso, mais uma vez, tentaram barrar. A gente sabe quem era que estava por trás disso, E continuou, queridos. No período mais moderno, críticas do iluminismo e da alta crítica, ali entre 1600 e 1800, filósofos e teólogos liberais começaram a questionar a inspiração e a historicidade da Bíblia. A chamada alta crítica tentou negar a autoridade mosaica do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, desacreditar os milagres e profecias bíblicas, tratar a Bíblia como um simples documento histórico e não como a palavra inspirada de Deus. E apesar dessas críticas, a fiabilidade da Bíblia foi confirmada pela arqueologia, pela preservação e manuscritos antigos. Queridos, olha aí. E não parou. Ainda hoje, no período contemporâneo, existem muitos países comunistas ainda, como a União Soviética, China, Coreia do Norte e outros países aí, e a posse de uma Bíblia poderia levar à prisão ou execução. Em países islâmicos, por exemplo, radicais, a conversão ao cristianismo e o uso da Bíblia são proibidos por lei, levando à pena de morte em alguns casos. Mas, apesar de todas as perseguições, cristãos continuam distribuindo Bíblias. E assim a palavra de Deus continua a transformar a vida mesmo diante de perseguições. E não é diferente. Se a gente pega, por exemplo, hoje, a gente percebe que ainda há uma perseguição ainda por meio de pessoas que tentam negar a Bíblia. Eu conheço pessoas que falam que a Bíblia foi escrita por homens, mais na frente a gente vai ver isso. As escolas, que era onde deveria ensinar a palavra de Deus, é proibido falar da Bíblia abertamente na escola. Olha só, num lugar onde é para se aprender, a palavra de Deus é proibida. Olha como Satanás ele é astuto. Muitas das vezes nós até defendemos essa ideia, achando que é uma coisa natural. Não é natural, queridos. Isso não é natural. E hoje? O que é que você acha? Satanás ainda tenta manter as pessoas longe da Bíblia? O que ele usa para manter as pessoas longe da Bíblia? Bom, nos tempos anteriores aí, nós vimos que ele usou diversas
maneiras, estratégia, morte, e mesmo assim não foi pálida. E hoje? Você sabia? A lição vem trazer que ele ainda usa. E um dos métodos que ele usa é a correria do dia a dia, a indiferença, o cansaço ou até a dúvida. Olha aí. Então, se nós não temos tempo para estudar a palavra de Deus, examinar, então alguma coisa de errado está acontecendo aí. Não é natural, viu? O livro O Grande Conflito, na página 494, diz assim que Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia. Por que ele faz isso? Porque os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. Querido, e Satanás está trabalhando fortemente nisso. Você viu, o celular não deixa mais as pessoas estudarem. Televisão, os filmes. As pessoas perdem mais tempo com essas coisas que não vai acrescentar nada no nosso caráter diante de Deus, e muitas das vezes vai até piorar do que estar lendo a palavra de Deus. Olha que perigo. E por que ele usa toda essa estratégia? A gente viu, né? A gente viu um dos motivos. Agora, o que acontece quando nós passamos tempo com a palavra de Deus? A lição vem trazer um ponto bem interessante aqui. Ela diz que quando nós passamos tempo com Deus por meio da palavra dele, nossa vida é renovada e nosso coração é alimentado. Queridos, olha que maravilha. Sabe por que muitas pessoas vivem angustiadas, vivem cansadas, sobrecarregadas? Na maioria das vezes é simplesmente porque não lê a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus. Então as forças dela não é renovada. Agora, o que acontece? O que acontece quando nos afastamos da Bíblia? O que a lição vem dizer? A lição vem dizer que ao nos afastarmos da Bíblia, Satanás prejudica não apenas nossa ligação com o Senhor, mas também nossos relacionamentos com outras pessoas. O casamento passa por mais conflitos, os pais se irritam mais facilmente com os filhos e perdem a paciência com os outros. Além de muitas outras situações complicadas. Olha o que acontece quando nós nos afastamos da palavra. E é tudo que Satanás quer, é isso. É nos destruir, nossa família, nosso lar, nosso caráter. E é por isso que ele nos mantém afastados da Bíblia, porque a Bíblia ela vai nos restaurar, ela vai trazer todo esse caráter que Deus deseja para cada um de nós. E Satanás, sabendo disso, ele usa todos os meios para nos manter longe. Então a pergunta que eu faço é, queridos, você tem usado essa arma tão poderosa ao seu favor? Ou você tem tratado ela como um simples livro? E tratando até outros livros feitos por pessoas humanas falhas, mais importante do que a Bíblia? Reflita. Você tem a arma mais poderosa ao seu alcance. Por que não usá-la? Tente. Indo para a parte de segunda-feira, a autoridade das Escrituras. Quem é o principal autor da Bíblia? E aí? Já vi muita gente já falar que a Bíblia é um livro qualquer, um livro escrito por homens. E aí? O que a Bíblia diz? O lindo da Bíblia é que ela mesma se explica. Para tudo que você quiser resposta, a Bíblia vai ter. Por isso que ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. O conhecimento dela alcança todos os níveis de escolaridade, desde os mais leigos até os mais altos graus de escolaridade. Então, quem é o autor da Bíblia? Eu queria ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que vai nos dizer quem a Bíblia diz que é o autor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz assim. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha que texto magnífico. Quem que é o autor, o principal autor da Bíblia?
A Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, queridos, aqui nós já vemos que o principal autor da Bíblia é Deus. Tá. Aí alguns dizem, né, mas quem escreveu foi homens e tal. E realmente a Bíblia ela não nega isso. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó, por meio de Cristo. Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo 1 Pedro, 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 21, está aqui. Não. Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Olha que interessante. Vou ler aqui a partir do verso 20, né? Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Realmente, queridos, a Bíblia diz que foram homens, mas não foi qualquer homem, não. Ela não saiu pegando qualquer um, não. Em algumas traduções diz que foram homens santos. E aqui diz que eles não escreveram o que eles queriam, não foi iniciativa deles. Eles escreveram por iniciativa do Espírito Santo. Então, eles não escreveram o que eles queriam, queridos. Escreveram o que Deus queria, o que o Espírito Santo queria. Então, é muito importante que você saiba disso. Bom, agora tem umas coisas interessantes aqui. A Bíblia diz assim, a própria Bíblia afirma claramente a autoridade de sua função, como a gente leu, né, que o autor principal é Deus. E realmente foi homens que escreveram, mas homens santos. Agora, a lição vem trazer uma coisa bem interessante, que nós, ao estudarmos a Bíblia, ela precisa ser lida como um todo, como uma mensagem completa. Se quisermos realmente ouvir a voz de Deus, precisamos estudar a Bíblia integralmente com métodos sólidos e responsáveis. Olha que dicas maravilhosas aqui, querido, para estudarmos a palavra de Deus. Se nós queremos estudar a Bíblia de uma forma completa, nós precisamos ler ela como um todo, de Gênesis e Apocalipse. E aí você vai ver pessoas dizendo que você tem que ler só o Novo Testamento. Vai dizer pessoas dizendo que você tem que ler só um livro aqui, só aquele livro ali. Vai encontrar pessoas que vai dizer que você não pode ler o livro de Apocalipse. Você vai encontrar pessoas dizer que se a pessoa lê a Bíblia toda, fica louca. Você vai encontrar. Olha que absurdo. Como que você é a palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, você vai ler e vai ficar louco? Não faz sentido. Deus vai escrever algo para nós lermos e ficar louco? Não tem sentido. Olha, eu já li a Bíblia inteira uma vez e já estou mais na metade dela. E tem sido uma bênção. Há 10 anos atrás eu conheci um irmão chamado irmão Zé Pinheiro. Sabe quantas vezes ele tinha lido a Bíblia? 13 vezes. Há 10 anos atrás. Agora já deve estar umas 20 e pouco, 30 vezes. Queridos, a palavra de Deus nos traz conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando essas pessoas dizem que você só tem que ler a metade da Bíblia, e não tem que ler o Apocalipse, que é um livro da Bíblia que Deus escreveu, e o próprio nome, Apocalipse, significa revelação. Uma revelação, Deus vai nos revelar coisas ali que vai acontecer no futuro. Quando tem pessoas dizendo que se você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Me cita uma pessoa que já ficou louco lendo a Bíblia, não existe. Ele pode ter ficado louco por alguma outra coisa, agora lendo a Bíblia, pode ter certeza que não vai ter, é a palavra de Deus. Quando você vê alguém falando desse absurdo, querido, essa pessoa não está falando por si mesmo. É o inimigo falando na boca dela. Porque quem não quer que nós tenhamos contato com a palavra de Deus é Satanás. E por isso ele usa pessoas para nos estimular, para dizer que não é para ler, que não é possível, querido. É só você fazer essa análise. Bom, agora a lição aqui ela também vai nos trazer alguns métodos que nós não podemos usar ao estudar a Bíblia. E o primeiro método aqui que a lição traz é assim, ó, por exemplo, nós não devemos usar o método de fechar os olhos e apontar para um versículo. Muita gente faz isso, né? Deixa eu ver o que Deus tem para me falar hoje aqui. Aí, abre a Bíblia. E aí pega aquele texto isoladamente ali e lê. Era isso. Vou dizer para você que muitas das vezes isso dá certo, mas não todas as vezes, porque isso não é o método. O método que dá certo é aquele método que toda vez que você for usar, ele sempre vai funcionar, sempre vai dar certo. Esse aí
Não vai ser todas as vezes. É muito perigoso usar esse método. Você sabe por quê? Imagine, por exemplo, que você está num dia angustiado, bem estressante. Aí você pega a Bíblia e vai dizer assim, olha, deixa eu ver aqui o que Deus quer me dizer hoje. Aí você abre lá em Mateus 27, 5. Vamos ver lá o que diz Mateus 27, 5. Aí está escrito assim, ó. Mateus 27, 5. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Aí você, ué, que texto? Mas, não, talvez esse deixa eu ver o que Deus está querendo me dizer com isso. Né? Será que está dizendo para eu me enforcar? Aí você abre de novo a Bíblia, em outro texto, de forma aleatória. Aí, de repente, cai lá em João 13, 27. Vamos ler lá, João 13, 27. João 13, 27. Diz assim, ó. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Olha aí. Viu por que esse método não é correto usar? Já imaginou? Você um dia angustiado, estressado, vai ver o que Deus está querendo dizer e abre lá. E Judas saiu e se enforcou. E você, não, mas isso não está certo, deixa eu ver o que tem aí. Mas abre outra vez, cai lá no texto de Mateus, ou de João 13, 27, e diz assim, o que você tem para fazer, vai e faça logo. E aí? Aí você vai se matar? Você acha que isso é do agrado de Deus? Jamais, querido. Você sabe por que isso acontece? Porque isso não é um método correto. O método correto é isso que nós estamos usando. Pegamos um texto, a importância da Bíblia, e estamos passeando na Bíblia, vendo o que a Bíblia fala sobre este assunto. Essa é a forma mais correta de se estudar a palavra de Deus. Entenderam? Então, tenha muito cuidado. Não use esse método, porque ele é muito perigoso. A lição vem trazer também um outro ponto que nós não devemos utilizar para estudar a palavra de Deus. Nós não devemos escolher apenas os textos da Bíblia que nos agradam, ou que já conhecemos bem, deixando de lado as partes mais desafiadoras. Querido, tudo que foi escrito foi para nosso ensino e é útil para nós. Então nós devemos pegar tudo ali que está na Bíblia como sendo de suma importância. Nós não podemos pegar só o que nos agrada, porque isso também às vezes é muito perigoso. Né? Porque às vezes Deus quer usar um texto realmente para nos corrigir, mas como não desagrada a nós deixamos ele de lado e assim perdemos a oportunidade de ser corrigido por Deus. Olha o perigo. Agora, a lição também ela vai dizer um outro meio que também nós não devemos usar. Às vezes lemos a Bíblia com uma atitude crítica e arrogante, achando que já sabemos tudo e que não encontraremos mais nada de novo. Achando que já está sabendo tudo, isso é arrogância. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? A lição vem trazer que dessa maneira nós negligenciamos o relacionamento com Deus e passamos a depender apenas do nosso entendimento limitado e falho. Então, querido, se a Bíblia foi Deus o principal autor, foi o Espírito Santo que guiou os homens a escreverem, então nós precisamos ler ela de forma responsável, ter métodos eficazes para estudar a Bíblia. Não podemos ler ela de qualquer maneira, ela não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus verdadeiro. Vamos para a parte de... E só falando um pouquinho sobre a forma de ler, nós temos um método que você pode também usar para estudar a Bíblia. Por exemplo, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que é bem importante a gente começar com um louvor a Deus, que é para criar uma conexão entre nós e Deus. Depois que você louvar a Deus, aí você ore a Deus. Porque a Bíblia ela vai falar também, quero até que eu pulei, eu acabei esquecendo de marcar o texto. Ela vai falar que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais para o homem natural é loucura. Então, se você lê com esse espírito de arrogância, de uma forma natural, o que está escrito na palavra de Deus vai lhe parecer loucura. E é por isso que muitas vezes leem e não compreendem a Bíblia, porque querem ler como se fosse um livro qualquer. E ela não é, queridos. Você tem que
pedir orientação ao Espírito Santo, que é o responsável para nos dar entendimento, sabedoria e discernimento da palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Tá, na parte de terça-feira vai falar sobre a verdade bíblica. E eu queria perguntar para você, o que você acha? Existe uma verdade absoluta ou não? Ou a verdade relativa? Ou se existe, o que é essa verdade para você? A lição ela vem trazer que na cultura atual, que tudo parece relativo, não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Não sei se você já prestou atenção, mas tudo as pessoas querem questionar. Tudo não, você acha isso, mas eu acho isso. E é por isso que as pessoas defendem que não há uma verdade absoluta, é relativa, depende do meu ponto de vista. Depende do que eu acho, depende do que o outro acha. Deixa eu falar uma coisa para você interessante, queridos. Independentemente do que eu acho e do que você acha, só vai existir uma verdade. Ou eu estou errado e você está certo, ou você está certo e eu estou errado. Mas só vai existir um que está certo. Só uma verdade. Mas existe uma verdade. Agora, quem a Bíblia diz que é a verdade? O que é a verdade na Bíblia? E por que é importante nós sabermos disso à luz da Bíblia? Primeiro vamos ver o que a Bíblia diz sobre verdade. João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6 diz assim, ó. Eu já tô aqui, ó. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Querido, que texto magnífico. João capítulo 14, versículo 6 está dizendo, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma verdade absoluta, querido. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta. Além de ser o caminho, ele é a verdade. Então existe. Bom, se Jesus ele é a verdade, então tudo que ele fala tem que ser verdade também. E se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia é verdade. E será que a Bíblia diz isso? Vamos ler lá João 17, 17. João capítulo 17, versículo 17 diz assim, ó. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Pronto, a Bíblia está dizendo, quem é a verdade aqui? A tua palavra. Isso é muito lógico. Se Jesus é a verdade, é bem lógico que o que ele fala também é verdade. A palavra dele é a verdade. Em algumas versões vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, querido, existe. A palavra de Deus é a verdade. Não tem uma coisa que é mais verdade do que a palavra de Deus. Pensamentos humanos não são verdadeiros se eles não estiverem de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Bom, eu quero lhe apresentar aqui 2 motivos pelos quais a Bíblia deve ser nossa base para saber o que é verdade. 2 motivos. Antes disso, falando que a Bíblia é verdade, aqui tem, na verdade, aqui tem alguns motivos. Quer dar alguns motivos. Aqui pelos quais a Bíblia deve ser nossa base para saber o que é verdade. Primeiro diz aqui, ó, a lição diz, ó, ao estudarmos a palavra de Deus, nosso entendimento sobre ele e sobre a verdade crescerá constantemente. Olha por que é importante nós sabermos o que é verdade à luz da Bíblia. Nós consideramos que Jesus é a verdade, que a palavra dele é a verdade. Logo, aqui está dizendo que o nosso entendimento sobre a verdade crescerá constantemente, vai crescer mais ainda. Um outro motivo que a lição vai trazer. Podemos buscar mais luz na Bíblia, porque ela nunca contradiz as verdades reveladas anteriormente. Ao contrário, as amplia. Olha outro motivo aqui, pelo qual a Bíblia é diferente de todos os livros. A Bíblia demorou aproximadamente 1.600 anos para ser concluída. E se você pega, desde o primeiro livro, que é o livro de Jó, que é considerado o mais antigo, até o livro de ali, me parece que não, o de Apocalipse, acho que Tessalonicenses, que é o mais recente. Mas vamos pegar o livro de Apocalipse ali, que é o final. Se você pegar desde o primeiro livro, de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar uma contradição. E olha que foi escrito em um período de 1.600 anos, por pessoas diferentes, de cultura diferente. E mesmo assim, você vê uma linha coerente. Que livro maravilhoso. É por isso que a Bíblia ela é digna de confiança, porque ela não se contradiz. É diferente de outros livros científicos, em que um
intelectual fala uma coisa, o outro fala outra. A Bíblia é diferente, ela não se contradiz. Então, queridos, a lição ela vem dizer que a Bíblia ela deve ser nossa única, no final das contas, lá no final, a Bíblia, e somente a Bíblia, que deve ser nossa base para saber o que é verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Até mesmo a nossa razão deve ser colocada sobre esse mesmo critério. Bom, se você quer saber se uma pessoa está falando a verdade, se um livro está falando a verdade, você precisa avaliar ela sobre a luz da palavra de Deus. Olha que interessante. A Bíblia é diferente porque as verdades da Bíblia ela vai nos conduzir para o bem. Pode ser que esses outros autores, há verdades neles que vai nos conduzir ao mal. Então é muito perigoso, querido. Então a pergunta que eu faço, aqui até no finalzinho da lição, diz assim, alguns argumentam que não existe verdade absoluta. Olha só, olha a incoerência. Algumas pessoas argumentam que não há verdade absoluta. Só que quando eles falam que não há verdade absoluta, eles já estão dizendo que há uma verdade absoluta. E qual é ela? Que não há uma verdade absoluta. Olha a incoerência das próprias pessoas que dizem que não há uma verdade absoluta. Eles dizem que não há verdade absoluta, mas querem fazer a gente acreditar que não existe uma verdade absoluta, como sendo verdade. Você entende a incoerência? Então, queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e, portanto, é a verdade. Tudo que não estiver de acordo com a Bíblia, tenha cuidado. Muito cuidado. Agora, aquilo que estiver de acordo com a Bíblia, isso será verdade. Amém? Vamos para o pau de quarta-feira. Como a Bíblia se descreve? Olha que interessante. Como a Bíblia se descreve. Bom, eu gostaria de ler aqui um texto que vai descrever mais ou menos como a Bíblia se descreve. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é até o verso para memorizar. Né? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Bom, querido, a Bíblia aqui se descreve como uma espada afiada de dois gumes. E além disso, ela diz que ela se descreve como viva. Querida, a lição vem trazer que a Bíblia ela pode realizar o que nenhuma ferramenta humana é capaz de fazer. Por isso que ela se descreve como viva. Serve para todos, tudo e todos, em todos os tempos e épocas. Olha que interessante. Mas como mais a Bíblia se descreve? Aí eu queria ler João capítulo 6, versículo 63. Olha, vamos ver como a Bíblia se descreve aqui em João capítulo 6, versículo 63. Aqui diz assim, ó: somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Queridos, aqui a Bíblia está dizendo e descrevendo que a palavra de Deus, ela são Espírito e são vida, ela dá vida às pessoas. Olha que lindo. No Antigo Testamento, a lição vem dizer também que, aqui ó, o Antigo Testamento também descreve que a palavra de Deus somente cumpre seus propósitos. Aliás, o Antigo Testamento também afirma que a palavra de Deus sempre cumpre seus propósitos e nunca volta vazia. Está lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. Então, a pessoa que tem contato com a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Davi escreveu também que o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então aqui mais uma vez a Bíblia está se descrevendo que a palavra de Deus vivifica as pessoas. Olha que maravilha. Queridos, a lição vem trazer uma analogia muito interessante. Ela vem trazer que assim como nós, seres humanos, precisamos de alimento para mantermos vivos, para se manter vivos, em termos espirituais, a Bíblia também é o alimento da nossa alma, para que a nossa fé
se mantenha firmes, vivo, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Porque se nós não temos, o que acontece? A pessoa morre espiritualmente. É o que, certa vez, Gabriel Estevão falou, que são os mortos-vivos. Né? Então, só vivos, mas mortos espiritualmente. São cadáveres andantes. Olha aí, que pesado, né? Então, queridos, nós precisamos estar vivos em todos os aspectos, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Nós precisamos entender que há, né, o transcendente. A vida não se limita só a esse mundo visível. Tem um mundo invisível. Nós precisamos entender. E como diz lá Efésios, nossa luta, Efésios 6, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais desse mundo tenebroso. E tudo que ele quer é nos manter longe da Bíblia, da palavra de Deus. Para quê? Para que nosso espírito, nossa fé morra. E nós se tornamos um cadáver andante, um morto-vivo. A lição vem trazer, querido, ainda que as palavras que lemos na Bíblia vieram do próprio Deus. Ele as enviou especialmente para nós e para todas as pessoas que o buscam. Então, o que acontece quando nós lemos? Aqui vai dizer o seguinte: quando lemos com o coração sincero e aberto, em espírito de oração, essas palavras jamais voltam vazias. Então, querido, é assim que eu não sei como você descreve a Bíblia, mas a Bíblia se descreve dessa maneira. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quais situações você enfrenta hoje que são abordadas pela Bíblia? E por que você não deve deixar que sua vontade o impeça de seguir o plano de Deus para a sua vida? Querido, a Bíblia, ela nos dá vida. Muitas vezes nós estamos morrendo por falta do contato com a palavra de Deus. Então vamos valorizar mais a Bíblia. É uma questão de vida ou morte. Uma questão de eternidade e salvação. Vamos para a parte de quinta-feira. Condição interior. Na pergunta inicial de quinta-feira, diz assim: nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus depende muito da disposição do nosso coração quando nos aproximamos da Bíblia. Então, olha só como a Bíblia é um livro diferente. Nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus vai depender da condição do nosso coração. Por exemplo, a lição vem trazer que quem acredita que a Bíblia não faz sentido facilmente, ou melhor, acredita que a Bíblia não faz sentido, dificilmente vai procurar a verdade em suas páginas. Aqui é o primeiro ponto. Então, primeiro ponto: se você não tem um coração disposto a mudar por meio da palavra de Deus, primeira coisa, você não vai nem procurar ler a Bíblia. Vai ler outros livros e não vai estudar a palavra de Deus. É por isso que ela depende da disposição do nosso coração. Outro ponto que a lição vai trazer também é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela só age em nós quando nós cremos que ela é a palavra de Deus e que ela pode fazer a mudança, a transformação em nós. Agora, um outro ponto também que a lição traz é que se insistirmos na diferença, no pecado e na recusa à mudança, o estudo da Bíblia não fará muito efeito. Então, por isso, quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que ler com devido reverência e respeito, porque ali é a palavra de Deus. E nós temos que estar com o coração aberto, porque se nós formos lermos como um livro qualquer, e sem o entendimento de mudar, então é melhor que você não leia mesmo, porque não vai fazer diferença. É igual você pegar a Bíblia e abrir e deixar em cima da estante, também não vai fazer diferença nenhuma. Que transformação vai ocorrer? Antes, se você pegasse a Bíblia em áudio do Cid Moreira, né, que tem uma linguagem bem, e colocasse em um rádio e ouvir, faria muito mais diferença do que a Bíblia aberta na sua estante sem você ler. Então, queridos, a Bíblia só faz diferença se nós lermos, tivermos contato. Você sabe por quê? Porque a lição vem trazer um outro ponto interessante aqui. Ela diz que um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está o nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo. Então, olha só. Esse é um dos propósitos da Bíblia, mostrar como está seu relacionamento com Deus. Está distante? Será que você está fazendo o que agrada a Deus? Como que está? Ela vai lhe mostrar tudo isso aí. Agora, a lição também vem trazer que se o seu coração estiver... tem até que, deixa eu só ler aqui.
Deixa eu ver se eu procuro aqui, procurar encontrar. Se o seu coração estiver aberto ao Espírito Santo e você se aproximar da palavra com humildade, você sempre será transformado. Olha aí, querido. Então depende muito da nossa condição interior, da disposição do nosso coração. A pergunta que eu faço para você é: como que você tem lido a Bíblia? Você que tem lido. Você vai com o objetivo de encontrar resposta para uma mudança de vida? Ou você vai ler como se fosse um livro qualquer que não vai fazer efeito nenhum? Sabe, é por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos ler a Bíblia. Examinar é diferente. Examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Examinar é diferente de ler. É você ler, meditar minuciosamente, refletir, é tirar daquela leitura algo para a nossa vida. Então, olha que maravilha. E para finalizar aqui na parte de sexta-feira, quero encerrar com essas citações aqui. E na parte de sexta-feira vai dizer que a palavra de Deus revela o que há no coração dele e o que ele deseja para nós. Queridos, a palavra de Deus, ela, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, né? Ela vai nos preparar para toda boa obra, como um cristão preparado para o reino dos céus. Então, na palavra de Deus vai estar ali o que há no coração de Deus e o que ele deseja, como ele deseja que nós sejamos. Então, se você quer se preparar para ir para o céu, morar na eternidade, se você acredita na segunda volta de Cristo, e você deseja ter um encontro com ele e quer morar na eternidade, nós precisamos estudar a palavra de Deus para nós se enquadrar na palavra de Deus, não a palavra de Deus se enquadrar em nós. Então, com isso, vai exigir mudanças, querido. Não tem outro jeito. E não deixe ninguém lhe enganar com a promessa de que, independentemente do que você é, você vai ser salvo. Isso não é verdade, querido. Deus nos ama de todo jeito. Ele nos ama, mas Ele não quer que nós continuamos sendo a pessoa em que nós somos pecadores. Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade. Por isso ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então ele nos ama. Deu a vida por cada um de nós, mas não para nós continuarmos em pecado, continuarmos fazendo coisa errada. Ele nos ama, mas ele quer uma transformação. Ele quer um caráter parecido com o dele. Nós só vamos encontrar esse caráter na palavra de Deus. Interessante que Deus pode se revelar de várias maneiras, mas as duas principais é a natureza e a Bíblia. Salmo diz assim: os céus proclamam a glória do Eterno. Os céus e a terra proclamam a glória do Eterno. Então, o céu, a natureza, ela revela quem é Deus. Se a gente parar para pensar como que funciona lá o corpo humano, né, como que uma planta nasce e cresce, sem precisar de nada ali humano, só o poder de Deus, aquilo ali já nos revelaria muito quem era Deus. Mas a maior item que vai revelar de forma mais completa sobre o caráter de Deus, quem é Deus, como Ele quer que nós comportamos, é a Bíblia. Não tem outro. Então nós não temos outro. E você pode até dizer assim: mas eu não gosto de ler. Isso também não é uma ideia de Deus, viu? Porque olha só, é só você analisar qual foi a ferramenta mais completa que Deus deixou para nós conhecermos Ele. Foi a Bíblia. E a Bíblia, ela está como? Na escrita. Então, se você diz que não gosta de ler, tem alguém por trás aí, fazendo com que você não goste de ler, que é para você não ler realmente. O objetivo maior não é você ler outras coisas, é ler a Bíblia. O objetivo maior por trás disso aí é a leitura da palavra de Deus. Então, tenham muito cuidado. Eu sei que a cultura do brasileiro não é uma cultura realmente que gosta de ler. A gente sabe quem está por trás disso aí. Mas nós precisamos mudar essa cultura. Eu também não gostava de ler. Mas quando eu descobri que eu preciso ler para me entender o propósito de Deus, então não tem outro caminho, eu tenho que ler. Aí cabe a eu e você descobrir técnicas, né? Aí você... É claro que hoje eu amo ler. Você não vai pegar e gostar de ler de uma hora para outra. Você pode ir lendo pouquinho. Eu recomendo que você leia pouquinho. Pega a Bíblia, lê dois versículos por dia. É rapidinho. Você pegando ali, você não passa 2 minutos. Você não passa 1 minuto para ler 2 versículos. Não é 2 capítulos não, viu? É versículo. Leia 2 versículos. Tá bom, leia um, que você não vai passar 30 segundos. Leia um versículo hoje. Amanhã leia outro. E leia, vai lendo.
em um versículo. E aí, passado um mês, vamos dizer que você passa um mês lendo um versículo, aí você aumenta para 2 versículos. Aí lê 2 versículos. E aí você vai aumentando, até o ponto de você chegar e ler um capítulo. Ah, mas vai demorar muito, não importa. Só comece. Mas você precisa começar. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Não tem outra alternativa. Tem que ler. Tem a Bíblia em áudio do Cid Moreira, que é muito boa, numa linguagem fácil, na tradução na linguagem de hoje, mas leia. Não faz sentido você querer ir para o céu, mas não saber como que é um cidadão do céu, como que Deus quer que seja, o que nós seja lá no céu. Não faz sentido. Nós precisamos aprender. Nós vivemos aqui na Terra para aprender como se comportar, para quando chegar lá no céu a gente não ter dificuldade nenhuma. Engraçado que tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ela diz que por conta disso, do povo não buscar saber como Deus deseja que nós sejamos, para muitos o céu vai ser uma tortura, porque eles se apegaram tanto às coisas desse mundo, eles estão tão acostumados que quando eles chegarem no céu, que vai ser uma realidade totalmente diferente, eles vão desejar voltar para trás. Não quero ficar aqui. Aqui é um lugar muito de paz, eu não gosto disso, eu gosto de uma agitação, é de festa. Então veja como isso é perigoso. E aqui ainda diz assim, considerar a Bíblia como realmente é a palavra do Deus vivo. Palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações. Palavra e pensamentos. Quando recebemos a Bíblia como a palavra de Deus e a aceitamos como fé, ela transforma a nossa vida. Que maravilha, né? E Deus em Cristo nos abençoe. E que, a partir de hoje, nós possamos dar mais importância para a palavra de Deus. Afinal, é a palavra de Deus. É única. É única. Então, essa era a nossa lição. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.